Neste mês é celebrado o Abril Azul, é o mês da conscientização do autismo. Ao mesmo tempo, estamos vivendo a pandemia da Covid-19, que tem o isolamento social como o fator principal para conter o avanço do vírus. Com isso, o tratamento de quem tem autismo é realizado por videochamada. A consulta, por exemplo, conta com mais participação dos pais ou parentes, que são peças fundamentais para uma evolução positiva. Mas as mudanças para o mundo digital exigem o quê? Readequações na rotina e podem causar impactos. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa com o psicólogo Romani Souza. Boa noite, Romani. Tudo bem? Boa noite, Dino. Boa noite, pessoal. Muito bem, esse é um tema extremamente relevante. Muitos pais de autistas nesse momento também, que antes tinha o apoio, por exemplo, da PAI, e hoje está enfrentando com o filho dentro de casa com dificuldade com a questão da terapia ocupacional, mas a boa notícia também é que de forma online é possível oferecer ajuda e os próprios pais também têm formas de intervir de forma positiva. Agora, esse isolamento social, esse impacto, que traz, para as pessoas com transtorno de espectro autista, é um pouco até dificultoso, para se manter uma pessoa na ativa, ou tratamento, ou deixar as pessoas com mais liberdade, até o psicólogo. Então, para entender, o autista, o autista tem maior atraso na cognição. Então, por exemplo, se uma pessoa comumente, para aprender a falar, demoraria ali por volta dos 3, 4 anos de idade já estaria falando, o autista demora mais. Isso também vale para a maioria das outras tarefas. Ou seja, para aprender a utilizar uma caneta, para aprender que uma caneta se chama caneta, o autista demora mais. Então, o tempo de estimulação deve ser maior. Então, nesse momento, os pais têm que aproveitar o tempo que tiver em casa para continuar estimulando o filho, porque não dá para deixar, por exemplo, simplesmente a criança agir de forma sozinha, porque ela não vai ter os estímulos necessários para poder fazer o desenvolvimento. Então é essencial o acompanhamento tanto terapêutico de forma online, quanto o acompanhamento dos pais nesse momento. E tem formas para fazer isso. Mesmo que seja dentro da quarentena, mesmo que seja estando dentro de casa, é possível gerar bons resultados também para os filhos autistas. Tem muita gente que tem uma pessoa autista em casa, tem um filho, tem um parente, tem um tio, e se pergunta, os sintomas, eles podem, por exemplo, aflorar durante esse isolamento social, a tal da quarentena? Para entender um pouquinho, o autista, diferente de... nesse momento, talvez ele não tenha nem, vamos dizer, depende, tem níveis diferentes. Você vai pegar de leve, moderado, grave. Então, tem níveis diferentes e, de acordo com esses níveis, vai ter um déficit cognitivo maior ou menor. Então, nesse momento, sendo autista ou não, a questão do isolamento pode sim deixar as pessoas mais ansiosas, as pessoas numa situação de... Até porque nós somos seres sociais e quanto mais nós nos conectamos com as outras pessoas, isso também ajuda na nossa evolução cognitiva. Então, agora, nesse momento, tem que aproveitar para, de acordo com o tempo que a gente tem, estimular da melhor forma que seja autista ou não autista. Por exemplo, o pai, hoje no Brasil, são mais ou menos 1% no mundo, 1% da população enfrenta algum tipo de transtorno autista de leve a grave. E para entender também, é importante fazer o diagnóstico, é importante estimular e não necessariamente ficar ligado só com a ideia, não, mas está em quarentena ou não está em quarentena. Eu acredito que é importante fazer esse trabalho, mesmo fora de quarentena. Um dos grandes desafios é que alguns pais acabam esperando que o filho haja da forma que o pai quer, e não de acordo com a própria realidade disso. Do autista. Eu gosto de dizer que o transtorno do autista é aquele que precisa primeiro ser acompanhado, ou seja, eu vou seguir o mundo do autista para depois conduzir ele para o meu mundo. Ao invés de ficar falando, nossa, eu gostaria que ele... Vou dar um exemplo aqui. Se eu for fazer uma brincadeira com o autista de montar casinhas com aqueles tijolinhos com pecinhas. E aí eu quero montar a casinha e quero que uma pessoa autista comece montando a casinha. Inicialmente, pode ser que o autista não vai ver o menor sentido de montar uma casinha. Agora, se eu começar a brincar com esse mesmo autista, falando para ele uma brincadeira de acordo com o que ele já está brincando, vamos supor que ele está brincando de esconder a pecinha dentro da camiseta.
e eu começo a fazer a mesma coisa, ou seja, eu acompanho o mundo do outro para depois conduzir, eu tendo a criar mais conexão e depois até mesmo se eu quiser montar a casinha, vai ficar mais fácil para ele montar a casinha. Então, sendo em quarentena ou não, é importante esse contato e essa estimulação maior do que o comum, ou seja, por exemplo, se com a criança, vamos dizer assim, uma criança tradicional, você poderia estimular essa criança 1, 2, 3 horas por dia, com o autista ali, por semana, desculpa, enquanto que para um autista vai precisar pelo menos 15 horas. Por isso, né, Romani? Por isso que é importante também a participação maior dos pais, dos parentes nesse momento, né? Com certeza, com certeza. E tanto na estimulação da fala, por exemplo, tradicionalmente tem alguns tipos de autismo que vão ter dificuldade para falar. Tem alguns tipos também que vão ter dificuldade que seja para brincar de coisas tradicionais, ou que seja, como eu falei ali, de montar a casinha, ou que seja de entender o nome dos objetos. E é importante essa estimulação. E tem formas de fazer isso, e é extremamente também importante procurar terapia, seja terapia ocupacional. E hoje já existe terapia online, como a gente está fazendo aqui agora, conversando em lugares diferentes. E usar criatividade, né? Brincadeiras educativas também pode funcionar nesse período, né? Com certeza. Inclusive, vou dar exemplo de algumas atividades. Algumas dicas importantes também, né? Você pode passar para a gente agora, né? Por exemplo, vamos imaginar, vou pegar essa caneta aqui. Vamos supor que geralmente o autismo ele é diagnosticado a partir dos 3, 4 anos, que é quando começa a ficar mais nítido essa questão do atraso cognitivo. E tem que entender também que vai de leve, moderado, grave, tem tipos diferentes. Então, vamos supor que eu percebo que a criança está com dificuldade de fazer o que seria esperado ali para ela. Ao invés de eu querer impor o que eu desejo que a criança faça, vamos supor que eu desejo que a criança escreva com a caneta. Talvez isso para ela é uma chatice naquele momento, ela não vai entender ou achar graça naquilo. Só que talvez o que ela pode achar graça com a caneta? Talvez pode ser pegar a caneta e colocar atrás da cabeça. Então, o que eu posso ensinar a ela? Para ensinar a ela que isso se chama caneta, eu falo caneta e depois eu falo atrás da cabeça e coloco atrás da cabeça. E eu vou fazendo isso repetidas vezes, só que eu preciso de envolvimento emocional. Diferente de somente colocar, eu preciso mostrar que isso é engraçado, que isso é divertido. Eu posso rir, eu posso elevar a minha voz, mudar o tom naquele momento, que aos poucos a criança vai associando e entendendo que isso é uma caneta e que se você colocou atrás da cabeça. E aí ela pode fazer a brincadeira e de repente você pode fazer outras brincadeiras assim e fazendo a criança aos poucos entender para que serve a caneta. Passo a passo. Depois eu coloco caneta e escreve e eu rabisco. E aos poucos eu vou gradativamente. E eu também posso fazer isso para ensinar as cores, envolvendo emocionalmente para ensinar as cores. Eu posso até mesmo ensinar a criança com autismo, passar a olhar mais nos olhos, e tem técnicas, estratégias para isso, porque geralmente quem tem autismo tem esse desafio ao se manter focado olhando para os olhos, por exemplo, de uma pessoa. Como que eu posso ir ajudando essa criança a entender, por exemplo, quando a mãe deseja que ela olhe para ela, a entender que eu posso pegar a mãozinha dela e colocar aqui próximo aos meus olhos e falar, olhos, olhos. E ela geralmente vai olhar para a mão nesse momento. E quando ela olha... É importante isso que o Romani está explicando, você que tem em casa alguém que tem autismo, né? Um parente, o seu filho. Essas dicas são fundamentais e importantes também. É claro, alguma dúvida também pode procurar um psicólogo, né, Romani? Que é fundamental no momento que nós estamos passando dessa pandemia do isolamento social também. Obrigado pela entrevista, tá? Uma boa semana para você, tudo de bom, um grande abraço. Grande abraço, tudo de bom. Nós agradecemos.